Saudações, estimados ouvintes! Vamos falar sobre arte em um momento de grandes transformações da sociedade europeia. Estamos vivendo uma época marcada por mudanças políticas, sociais e também culturais, e a arte acompanha tudo isso de perto. Para nos ajudar a entender melhor esse contexto e o papel da arte nesse cenário, temos a honra de receber o pintor Jacques Louis David. Suas obras têm elevado o espírito do público. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite de vocês. Eu espero que o diálogo que a gente vai ter sobre a minha arte seja virtuoso para a sociedade. David, como a Isabela comentou, estamos vivendo um período de mudanças muito intensas, especialmente com os acontecimentos da Revolução Francesa e a difusão das ideias iluministas. Nesse contexto, gostaríamos de entender melhor de que forma esse cenário político e social influenciou diretamente a sua produção artística e a maneira como o senhor enxerga a arte. Bom, de fato, como a senhorita disse, o nosso século ele é movido pela razão e pelos ideais iluministas. E a partir disso, eu percebo que a arte passou a ter um compromisso maior sim com a sociedade. Hoje em dia, não se trata apenas de agradar visualmente a aristocracia, mas nós artistas temos o compromisso de transmitir valores, como, por exemplo, o dever, a coragem, o compromisso com o coletivo. Então, a revolução trouxe essa necessidade de formar cidadãos, e a arte participa totalmente desse processo. O senhor poderia explicar melhor por que houve esse afastamento dos elementos ornamentais e voltado ao prazer estético do rococó? E o que exatamente vocês buscavam ao retomar referências da antiguidade clássica? Bom, é simples. O rococó simplesmente não correspondia mais àquele momento histórico. Era um estilo leve demais para uma época que era muito séria. E na antiguidade clássica, principalmente em Roma, eu encontrei exemplos de virtude cívica, de disciplina, e era isso que eu buscava retomar. Então eu utilizei linhas puras, composições equilibradas, e isso trouxe para minha obra uma verdade moral que se impunha à pessoa que observava, ao espectador. Agora, entrando em uma de suas obras mais conhecidas, gostaríamos que o senhor falasse com mais detalhes sobre o juramento dos Horácios. Vossa obra é frequentemente citada como modelo desse novo ideal. Poderia explicar como ela foi construída e qual mensagem o senhor queria transmitir ao público da época? Nessa pintura, eu me baseei em uma história da antiguidade clássica, que foi a guerra entre os Horácios e os Curácios. Esses povos, mesmo tendo laços familiares e matrimoniais, decidiram entrar em guerra. A cena em si da pintura é séria, é organizada. Eu utilizei de linhas bem definidas e iluminação dramática. E também quis trazer essa dualidade entre os homens da cena, que se mantêm firmes, e contrastam com as mulheres, que expressam a dor, a fragilidade de estar vivendo aquele momento. Mas o principal ponto dessa pintura são os três irmãos que juram sacrificar suas vidas pela pátria. Qual foi a mensagem que eu quis trazer com esses três irmãos? Era que o dever público deve sobrepor-se aos sentimentos individuais. Foi uma forma, através da arte, que eu tive de incentivar valores importantes do momento histórico, ou seja, o bem da nação sempre acima dos interesses individuais. Tal mensagem, creio eu, que foi de suma importância para a nossa sociedade. Ao observar essa obra, fica evidente que há uma intenção de transmitir uma lição ao espectador. Isso nos leva a uma questão mais ampla. O senhor acredita que a arte deve ter uma função educativa? O artista tem, na sua visão, uma responsabilidade social? Sim, com certeza. A arte possui função educativa porque ela é um instrumento de elevação moral, né? E ela também influencia as pessoas. Então, nós artistas temos que utilizá-la com responsabilidade social, mas cabe a nós também formarmos cidadãos melhores, inspirando-os por meio das nossas obras, com exemplos nobres e valores importantes. Assim, formando e contribuindo para uma sociedade bem melhor com a nossa arte. Outro ponto que chama atenção em sua trajetória é sua relação com figuras públicas importantes, especialmente Napoleão Bonaparte. Sabemos que o senhor produziu obras que o retratam. De que maneira tal relação influenciou vossa produção? O Bonaparte representa, ao meu ver, a continuidade dos grandes líderes da antiguidade. Então, ao retratá-lo, eu busquei associá-lo a isso, busquei associá-lo à grandiosidade dos heróis clássicos. A minha intenção foi eternizar a imagem dele como símbolo de ordem, força e glória, atributos caros ao nosso tempo.
Para encerrarmos, gostaríamos de fazer uma pergunta mais geral, pensando não apenas no presente, mas também no futuro da arte. Que conselho o senhor daria para artistas que desejam produzir obras relevantes e com impactos na sociedade? Eu peço a esses artistas que não se deixem seduzir por caprichos efêmeros. Por favor, estudem os antigos, principalmente a arte clássica. E se quiserem que suas obras tenham impacto na sociedade, pensem no significado delas. Cultivem na sua mente a razão e dediquem a arte ao bem comum. Somente assim você e suas obras alcançarão a verdadeira grandeza. Agradecemos profundamente vossa presença, David. Suas respostas ajudam a entender não só o neoclassicismo, mas também o papel da arte na sociedade. Que a vossa obra continue a iluminar nossa época. Com certeza. Agradecemos muito a sua participação, David, e também a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a compreender melhor esse movimento tão importante. Sou eu quem agradece, muito obrigado, e que a arte permaneça sempre fiel à virtude e à razão. Até a próxima!